Bom dia, irmãos. Vamos ao estudo da nossa lição de escola dominical. Romanos capítulo 8, do verso 18 até o verso 22. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O título da lição: O mundo é meu, ecologia e devastação ambiental. Carros fumacentos, desperdício de água potável, lixo jogado no chão ou em qualquer lugar, óleo de cozinha descartado no ralo da pia, ar poluídos, queimadas, mares contaminados pelo plástico, aumento do efeito estufa, redução da camada de ozônio. E aí? Como é que fica a obrigação do cristão frente a essas coisas, frente a todas as questões relacionadas à ecologia? A lição de hoje, ela vai expor que é o nosso dever como cristãos assumir o compromisso de cuidar da criação de Deus, demonstrando interesse ecológico, demonstrando preocupação com a devastação ambiental. Então, mesmo aí na nossa quarentena, devemos estar atentos também a esta questão. Para introduzir o assunto, depois os irmãos podem continuar no estudo da lição, respondendo as perguntas que foram enviadas pelo WhatsApp. Mas para introduzir o assunto, eu coloco aqui algumas observações. Essa ação do cristão, demonstrando esse interesse ecológico, é uma ação em conformidade com a obra da criação. Lembramos que Deus, ele é o Criador. No princípio, ele criou os céus e a terra. E ele cria o homem como sendo a sua imagem e semelhança. Então, nós espelhamos a própria pessoa de Deus. Temos, então, alguma obrigação quanto à criação de Deus, vendo que somos semelhantes a Deus? Certamente sim. A inferência quanto à nossa responsabilidade para com a criação é de uma ação benéfica, assim como foi a ação de Deus. Nunca uma ação deletéria. Nós não somos destruidores daquilo que Deus, com tanto cuidado, criou. A nossa ação deve ser uma ação ordeira e sempre procurando o melhor, assim como Deus sempre procurou o melhor para a sua criação. Essa ação do cristão, demonstrando interesse ecológico, é uma ação de conformidade com o mandato de Deus, e aqui eu destaco o mandato cultural. Nós temos basicamente 3 mandatos. O mandato espiritual, que diz respeito à nossa obrigação para com Deus. O mandato social, que diz respeito à nossa obrigação para com a sociedade, para com as pessoas. E temos o mandato cultural, que diz respeito à nossa obrigação para com as coisas criadas, para com a criação, para com o mundo. Como é que nós cumprimos este mandato? Lembramos que Deus, ao criar o homem, colocou-o no jardim do Éden, e disse que ele deveria cuidar desse jardim e guardar este jardim. Mas como é que nós cumprimos, então, esse mandato de cuidado, de guarda? Nós cumprimos esse mandato lembrando de que tudo pertence a Deus. Ao Senhor pertence a terra, pertence o mundo e tudo que nele contém.
conforme diz o Salmo de número 24. Então, esse Deus que é o Criador é o Deus que a tudo lhe pertence. Nós somos, então, o quê? Nós somos gestores, nós somos apenas gestores da criação de Deus. Temos uma grande responsabilidade, sendo criados segundo a sua imagem e semelhança. Nós somos vice-regentes, nós somos representantes de Deus. Então, certamente, a nossa obrigação é grande. Então, a noção de que o mundo é meu, eu o uso como quiser, como vai, de forma bem clara, combater a nossa lição, essa noção de que o mundo é meu, eu faço o que eu quiser, eu uso dele da maneira em que eu quiser, essa noção é errada, porque na verdade tudo pertence a Deus. Essa noção de que o mundo é meu, eu uso como quiser, ela legitima o pensamento de que se eu quiser, então eu posso destruir. Já que é meu, eu faço o que quiser, posso destruir. É claro que hoje em dia nós temos uma consciência por parte das pessoas sobre a ecologia que tem crescido cada vez mais. Várias pessoas vendo a necessidade de dar uma maior atenção à natureza, às coisas criadas. Entretanto, sabemos que algumas agem apenas tendo em vista um fim egoísta, pensando apenas em si mesmas, ou pensando em entrar nessa luta apenas para legitimar a sua existência, o chamado então de existencialismo. O fato é que existem muitas razões egoístas por trás de muito cuidado que certas pessoas têm para com a criação, exatamente porque a noção básica delas é errada ao dizerem: o mundo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. A noção cristã, ela é superior. Nós cuidamos da criação para a glória de Deus. Consequentemente, aí vem também a nossa alegria, pois ao glorificarmos a Deus, nele também nós temos plena satisfação. Então nós vamos ter satisfação, alegria, recompensa também ao termos esse tipo de ação. Mas veja que a nossa grande motivação para cuidar das coisas criadas é a própria glória de Deus. Lembremos que nós somos mordomos, nós somos vice-regentes da criação de Deus. Essa ação do cristão demonstrando interesse ecológico é uma ação também em conformidade com os atos da providência de Deus. A Bíblia fala que houve uma maldição sobre a terra por causa do homem. Maldita seja a terra por tua causa, disse Deus para Adão. O texto aqui de Romanos capítulo 8, verso 20, faz uma menção a isso, quando fala: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Uma referência aqui a Deus. Mas Deus, amados, de forma alguma, ele desiste da sua criação. Ele faz algo, mas ele tem um objetivo. E esse objetivo tem a ver também com a restauração da sua criação, que nós veremos mais à frente. Deus, ele não desistiu da sua criação. Ele é gracioso para com a humanidade e pelos seus atos de providência, ele provê o sustento do homem. Então Deus, ele continua agindo na natureza, agindo na criação, inclusive preocupado com a própria sobrevivência do homem. Veja que lá na aliança que ele estabeleceu com Noé, existe a promessa de promoção de vida. Essa promoção de vida não é apenas do homem em si, mas é uma promoção da vida no seu todo. É uma preocupação com a criação. Então nós vemos que o nosso Deus, ele tem uma preocupação especial para com a sua criação. Então, em conformidade com a providência de Deus, precisamos ter uma ação ecológica, uma ação de
cuidado ambiental. Pois se Deus provê, nós não devemos desprover. Se Deus está cuidando, usando as coisas, inclusive para o nosso próprio bem, nós não devemos ter atitudes deletérias para com essa criação de Deus, para com essa maneira pelo qual Deus ele estabeleceu para o nosso próprio bem. Então, o Deus que provê, esse Deus Todo-Poderoso, deve ser honrado pela a nossa ação de também cuidar devidamente da criação. Veja, amados, que o mandato cultural ele não foi anulado por causa da queda. Ou seja, houve a queda, a terra foi amaldiçoada e tudo vai acabar, então nós não temos nenhuma responsabilidade mais. Não, nós continuamos com a mesma responsabilidade. Deus ainda quer que nós tenhamos o devido cuidado para com as coisas criadas. Essa ação do cristão demonstrando o interesse ecológico é uma ação também em conformidade com a obra completa da redenção de Deus. Fala-se sobre a redenção da alma, só que a Bíblia não para por aí, como se a salvação fosse apenas a salvação da alma, do nosso ser espiritual, do nosso espírito. Não, a Bíblia vai além disso. A Bíblia fala da salvação do nosso ser completo. Então, vai falar também sobre a salvação do nosso corpo. Então, ela fala sobre a ressurreição do nosso corpo. Inclusive, o texto aqui, falando aqui de glória, vai estar exatamente lembrando, apontando para o momento em que receberemos corpos glorificados. Aquilo que nós falamos naquela nossa mensagem sobre a ressurreição. Então, na glória, nós receberemos corpos apropriados para a nova vida que teremos, onde não mais teremos esse corpo corruptível, teremos um corpo que haverá de viver por toda a eternidade sem nenhum mal. Aguardamos esse dia. Isso tem a ver com a salvação de Deus. Só que a salvação de Deus ainda não parou por aí. A salvação de Deus também contempla o ambiente em que vivemos, em que haveremos de viver. Por isso que a Bíblia fala também de novos céus e nova terra. Essa criação agora, a Bíblia fala que ela está submetida à vaidade. Ela está submetida a uma existência fútil, com restrições, como que desaparecendo. Nós não vemos a natureza no seu estado completo. Nós vemos que a natureza, de certa forma, está, como diz Paulo, gemendo, aguardando também um dia em que Deus haverá de trabalhar nela, fazendo com que haja uma restauração, onde a Bíblia, mais uma vez, fala de novos céus e nova terra. Pelo versículo de número 21, dá a entender que a criação estava como que escrava, num cativeiro, mas ela vai sair deste cativeiro. Assim como estávamos, nós cristãos, no cativeiro do pecado e fomos livres, assim também a criação ela será livre, por enquanto ela está gemendo, aguardando o dia dessa liberdade, quando Deus haverá de fazer novas todas as coisas. Então a criação ela aguarda esse dia e esse dia se dá exatamente na nossa redenção, onde nós vamos viver para sempre a nossa liberdade, bem como também a criação haverá de viver plenamente a sua liberdade, a sua libertação de todas as restrições em que ela se encontra agora. Então veja, Deus ele tem um cuidado para com a sua criação. Deus tem um propósito para com a sua criação. Deus não desiste da sua criação. A Bíblia fala assim de uma destruição de todas as coisas, no sentido de uma reformulação de todas as coisas. Fala sobre elementos abrasados, mas isso não significa que devemos chegar à seguinte conclusão: olha, tudo isso vai ser destruído. Se tudo isso vai ser destruído, então eu não tenho responsabilidade nenhuma.
eu estou esperando, torcendo para o dia em que tudo isso acabe. Essa não deve ser a nossa atitude. A nossa atitude deve ser de cuidado, porque Deus sempre está atento para com a sua criação. E Deus também tem a sua criação como um objetivo também, como um alvo também de restauração. Então Deus ele vai restaurar todas as coisas, haverá novos céus e nova terra. Então, para refletirmos devidamente Deus, devemos demonstrar, na verdade, cuidado para com as coisas de Deus, para com a criação de Deus. O descuido para com a criação não espelha o objetivo que Deus tem para com a sua criação. Então, concluindo, devemos sim assumir o compromisso de cuidar da criação de Deus, de zelar para que ela seja sempre saudável e exuberante, acima de tudo porque nós somos mordomos de Deus. Nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade engloba também as coisas criadas. E devemos fazer isso, cuidar da criação, com a motivação correta, a glória de Deus. Que em todas as coisas Deus seja glorificado. Bom estudo da lição e lembre sempre disso, você tem uma responsabilidade também ecológica.